começar a nossa quarta videoaula, tá bom? Hoje falando de divisores, MDC e números primos. A gente ainda tá na unidade 2 do livro, lembrando que eu dividi a unidade 2 em vários pedacinhos, porque é uma matéria extensa e que requer bastante atenção. Então, eu vou explicando de pouquinho em pouquinho, tá? A gente ainda não vai terminar a unidade 2, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que são divisores? Divisor de um número natural é aquele que divide exatamente, ou seja, o resto da divisão é zero. Então, vamos entender. Olha essa divisão que nós temos aqui. 50 dividido por 5 deu 10. Resta zero. É uma divisão exata, certo? Muito bem. Quando eu tenho uma divisão exata, a gente já aprendeu que a gente pode falar que 50 é divisível por 5, porque deu uma divisão exata, né? Não sobrou resto nenhum. Mas também a gente pode falar de uma outra maneira, que o 5 é divisor de 50. Quando a gente estava estudando as 4 operações fundamentais aqui no colégio, nós vimos, né, que esse número aqui, o 50, é chamado de dividendo, o que fica dentro da chave é o divisor. Daí, por isso, essa palavrinha. Então, 5 é o divisor de 50. Então, o que significa? Que eu consegui dividir o 50 por 5 e não sobrou o resto. E ainda tem as duas outras maneiras de a gente falar. 50 é divisível por 5 ou 50 é múltiplo de 5. Esses dois últimos que eu li foi referente à aula passada. O que nós estamos fazendo hoje é divisor. 5 é o divisor de 50, tá bom? Você sabe quais são os divisores de 50? Vamos lembrar um pouquinho da aula passada? Na aula passada a gente viu sobre os múltiplos, né? Por exemplo, quando eu perguntasse os múltiplos de 2, nada mais é do que a tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, enfim. É infinitos múltiplos. Porém, os divisores não são assim, tá? Os divisores, eles são finitos, eles têm um fim. Então, como que eu faço para saber quais são os divisores de um número? Então, para encontrar todos os divisores de um número natural, podemos escrever todas as multiplicações de dois números naturais que tenham esse número como produto. O que significa isso que eu li? Então, para eu encontrar os divisores, eu também vou utilizar a multiplicação. E a multiplicação, que multiplicação eu faço que eu obtenho o número 50? Por exemplo, 50 vezes 1 dá 50. 25 vezes 2 também dá 50. 5 vezes 10 também dá 50. Só existem essas três multiplicações que resultam em 50, tudo bem? Então, quais são os divisores? Os divisores os divisores são, no caso, estes números que compõem a minha multiplicação, ou seja, os fatores. Então, olha só, os divisores de 50 são 1, ó, coloquei 1 aqui, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50. Então, esses são os divisores de 50. Então, significa que o 50 ele só pode ser dividido por 1, por 2, por 5, por 10, por 25 e por 50, sem sobrar resto. Então, por exemplo, é como se eu tivesse 50 balas. Eu posso dar 50 balas para uma pessoa, ou para duas, ou para 5, para 10, para 25 ou para 50. E não sobraria bala nenhuma, certo? E o que é o MDC? MDC significa máximo divisor comum. Na outra aula a gente aprendeu MMC, que é mínimo múltiplo comum. Agora é diferente, MDC, máximo divisor comum. E o MDC, entre dois números ou mais, é o maior, porque agora é máximo, que os divide ao mesmo tempo, tá bom? Para a gente entender melhor sobre o MDC, vamos acompanhar o exemplo? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos calcular o MDC de 30 e 36. Lembrando, assim como eu falei do MMC, mais pra frente a gente vai começar a fazer o MMC de uma outra maneira, assim como o MDC também. Esse aqui é só para vocês entenderem melhor como que é o processo, o que significa o MDC. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai ver quais são os divisores de 36. Lembrando que MDC, máximo divisor comum, tá bom? Então, por isso nós vamos ver os divisores. Vamos lembrar, como que eu vejo os divisores? Achando as multiplicações que resultam 30. Então, vou fazer aqui do ladinho, ó. Qual a multiplicação que dá 30? 30 vezes 1 dá 30. 15 vezes 2 dá 30.
3 vezes 10 dá 30, certo? Tem mais alguma outra que dá 30? 5 vezes 6 dá 30. Então, essas são as multiplicações que resultam em 30, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os divisores de 30, então? Então, vou anotar aqui embaixo. Os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, olha para vocês verem. Os divisores foram os números que eu utilizei nas multiplicações. Agora, vamos achar o divisor de 36. Quais multiplicações resultam em 36? Então, vamos lá. 36 vezes 1, 2 vezes 18, 3 vezes 12, 4 vezes 9, certo? Então, tem mais alguma outra multiplicação? Tem mais multiplicação, né? 6 vezes 6 também dá 36. Muito bem. Então, vamos agora colocar aqui embaixo os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Muito bem. Agora, eu quero o MDC, que é o máximo, maior. Primeiro, e comum, significa que é nos dois. Vamos circular o que eles têm em comum? Vamos que eles têm igual? Então, ó, o 1 eles têm igual, o 2 eles têm igual, o 3, o 6, só esses? Só, né? Agora, qual é o máximo? Qual é o maior que eu circulei? O 6. Então, o MDC de 30 e 36 é o 6. Significa que o 6 é o maior número que eu consigo dividir, o 30 e o 36. Então, vamos lá. Bom, agora números primos. É todo número natural que tem somente dois divisores, um e ele mesmo. Então, o que significa isso? Então, o número primo é um número que só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Então, vamos entender o que significa isso com um exemplo. Olha só, se eu perguntasse assim, quais são os divisores de 2? Lembra como eu ensinei? Agora eu acabei de ensinar para vocês como que faz os divisores? Utilizando a multiplicação. Aí eu pergunto, qual multiplicação resulta em 2? Só tem uma, gente, que é 1 vezes 2. Só tem essa, 1 vezes 2. Ou se quiser falar 2 vezes 1. É a única multiplicação que resulta em 2. Então, reparem para vocês verem. Só tem os dois divisores, que é o 1 e o 2. Portanto, só tem dois divisores, ele é um número primo. Então, o 2 é um número primo, porque a gente só conseguiu dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. A mesma coisa, por exemplo, com o número 3. Vamos pensar comigo aí. Qual multiplicação que resulta em 3? Só tem uma. 1 vezes 3. Só é essa multiplicação que dá 3. Então, o 3 também só tem dois divisores, que é 1 e o 3, que é ele mesmo. Então, também é um número primo. Então, todos esses números que só tem dois divisores, que é 1 e ele mesmo, são chamados de números primos, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns números primos que a gente deve memorizar. A próxima videoaula nossa é sobre calcular MMC e MDC pela decomposição em fatores primos. Por isso é importante a gente saber o que é um número primo agora. E a gente precisa memorizar. Então, eu espero que vocês aí em casa memorizem esses números. Olha só. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Esses são os números primos que eu considero mais importante que vocês memorizem, tá bom? Bom, gente, é isso. Agora é hora de praticar, tá? Então, vocês vão acessar o Google Sala de Aulas, resolver os exercícios que eu deixei proposto aí para vocês e os exercícios da apostila essa semana também, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô no grupo do WhatsApp, rever a videoaula caso vocês achem necessário e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus.